Sexto ano, sejam todos novamente muito bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Henderson. E agora eu gostaria de trazer para vocês um assunto que não é novidade, que seria a adição dos números naturais. A adição dos números naturais é um conteúdo do sexto ano? Sim. Só que na verdade você já trabalha com ele há muito tempo. Desde quando você começou a aprender a fazer as primeiras continhas de mais. Isso já era adição de números naturais. Só que agora nós vamos focar um pouquinho mais nas coisas que nós vimos até agora sobre o conjunto N, que é o conjunto dos naturais. E para que a gente consiga entender isso, eu tenho que pensar o que está associado à adição. Toda vez que você ouvir a palavra acrescentar, juntar, ampliar em, e tem outras que eu não coloquei aqui, excede em e tal. Então, toda vez que você vê essas palavras, tem a ver com essa ideia de adição. E para a gente pensar nisso, o nosso livro, a página 30, traz um texto sobre a Copa de 2014. Na página 31, ele traz os valores dessas tabelas e quer que a gente faça uma análise de 4 afirmações que foram dadas aí como verdadeiras ou falsas. E também justamente a ideia de como que a gente utiliza essa acrescentar, juntar ou ampliar em. Então ele mostra algumas continhas sendo feitas, nada de novidade para vocês. E aí, o que eu vou trazer aqui para vocês? É um complemento. São os termos da adição, o algoritmo, ou seja, dispositivo prático, e as propriedades. Então, olha só, primeira coisa. O algoritmo é este. É o nosso arme efetue. Só que eu preciso saber também quais são os termos. E a gente lendo o exemplo aqui, que está resolvido aqui, o que eu quero que vocês foquem é isso. Os termos de uma adição são chamados parcelas. No caso aqui eu tenho a primeira parcela e a segunda parcela. E o resultado de uma adição pode receber tanto o nome soma quanto o nome total. Então os termos de uma adição são parcelas, soma ou total o resultado. Aqui nós temos um outro exemplo e da mesma forma que neste daqui nós temos uma parcela, outra parcela, a soma ou total. Na hora de efetuar o algoritmo prático aqui, o dispositivo prático, a gente só não pode esquecer de somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Ou seja, colocar as mesmas ordens posicionadas uma embaixo da outra. Mas isso você já sabe das séries anteriores. O que eu quero apresentar para vocês agora são as propriedades. Propriedades nada mais são do que resultados que são válidos em qualquer adição que eu vou fazer. E elas são 3, comutativa, associativa e elemento neutro. A propriedade comutativa é essa daqui. Olha essa situação. 40 mais 24 dá 64. E nessa daqui, 24 mais 40 também deu 64. Então eu venho com aquela pergunta: os resultados obtidos nos dois casos foram iguais ou diferentes? A gente vê que os resultados são iguais. Então esse fato vai ocorrer com qualquer número natural. E é isso que a gente dá o nome de propriedade comutativa. Numa adição de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, se A e B são números naturais quaisquer, a gente tem que A mais B é a mesma coisa que B mais A. Isso é o que a gente chama de propriedade comutativa da adição. A segunda propriedade é associativa. Eu tenho os números 16, 20 e 35. Determinando a sua soma de duas formas diferentes. Eu posso pensar em somar 16 com 20 primeiro, ou 20 com 35 primeiro. Henderson, se eu quisesse somar o 16 com o 35 primeiro e depois somar o 20? Não tem problema, o resultado daria o mesmo. O resultado seria 71 em qualquer caso. Então a gente diz que essa é a propriedade associativa. Eu posso associar as parcelas da forma como eu quiser. Então, o que nós temos aqui? Somar o número A com o B e depois somar o C é a mesma coisa que somar o B com o C e depois somar o A. Ou ainda, eu posso somar o A com o C e depois somar o B. Em outras palavras, se eu tiver 3 parcelas, eu posso somar a primeira com a segunda, ou
a segunda com a terceira, ou a primeira com a terceira e depois somar o que ficou faltando. O resultado final é o mesmo. E a última propriedade que nós temos é a do elemento neutro. Sempre que eu somo com zero, olha só, 27 mais zero, ou 0 mais 27, o resultado é a parcela diferente de zero. É porque esse zero será chamado elemento neutro da adição. Elemento neutro porque ele não altera o nosso resultado. Um número A qualquer somado com zero vai dar A. Ou zero somado com um número A qualquer também dá A. E isso encerra as nossas propriedades da adição. E depois das nossas propriedades da adição, a gente tem alguns exercícios de adição no livro didático. No livro de vocês estão nas páginas 32 a 34, na seção Conhecimento em Ação. São exercícios simples, lá no material de vocês, que vocês dão conta de resolver sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, tente resolver esses exercícios lá. E para complementar, eu gerei para vocês também essa listinha aqui, ó, de fixação. Está disponibilizada no portal EDB e ela traz para vocês 6 exercícios, um pouquinho diferentes daqueles que estão no livro, para realmente complementar a matéria. De toda forma, apenas adição é o que você precisa para resolver esses exercícios, tá? Então, nós temos os exercícios lá no livro e nós também temos esses 6 exercícios aqui para fechar a parte da adição. E daí? Esses exercícios, daqui a alguns dias eu disponibilizo a resolução no portal EDB para vocês. Vocês vão tentar resolver, vão me avisar se tem alguma dúvida lá, para que antes que eu faça o vídeo, eu já saiba direitinho onde estão as dúvidas de vocês, que quando eu for fazer o vídeo de resolução, eu já procuro tirar as dúvidas de vocês. Então é isso, galera. Façam os exercícios. Por enquanto, muito obrigado, continuem se cuidando e até a próxima. Até, se Deus quiser, o dia em que a gente vai se rever e poderemos prosseguir nossa vida normalmente. Por enquanto, lembre-se, o importante é ficar em casa.